Giovanni Afonso, traga pra gente os detalhes da preparação do Peixe, a provável escalação, pendurados, tudo aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos lá, Marcão, vamos falar desse Peixe que vem de vitória. O Santos na última quarta-feira bateu o Goiás da Vila Belmiro e deu uma espantada ali na sua crise dentro de campo, Marcão. Para essa partida, o técnico Fábio Carille não terá desfalques, exceto Tomás Rincon, que segue com a seleção venezuelana. Inclusive, Rincon entrou em campo neste final de semana na vitória da Venezuela, na sua estreia na Copa América, mas entrou ali nos acréscimos, pouco jogou o Tomás Rincon. Com o Tomás Rincon sendo o único desfalque do Peixe para essa partida, Fábio Carille deve repetir a mesma escalação que venceu o Goiás na Vila Belmiro. Trazendo o provável Santos, vocês já devem saber de cor e salteado, Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Gil e Joaquim formando a zaga, com Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo formado por João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano. Na frente, Pedrinho pela direita, Guilherme pela esquerda e Julio Furt no comando de ataque. Os pendurados do Peixe para essa partida são JP Sherman, Gonzalo Escobar e João Schmidt, que se tomarem aquele cartãozinho amarelo, estão fora da próxima partida contra a Chapecoense na Vila Belmiro, Marcão. Tá aí um jogo importante para o Santos Futebol Clube. O Carille repete a escalação da última partida, da vitória contra o Goiás. Goiás que perdeu, hein? Goiás que perdeu mais um jogo. Goiás derrapando, isso é bom para o Santos Futebol Clube. E o Santos repete a escalação da última partida. O Gabriel Brazão, né, vai tendo sua sequência, não tomou gol na última partida. Espero que o Gabriel Brazão possa transmitir confiança. É um jogo difícil contra o Mirassol. O Mirassol é encardido. Logo mais vamos falar um pouquinho sobre esse Mirassol, que também briga por uma das 4 vagas. O ano passado bateu na trave, né? O Mirassol, ano passado, bateu na trave e acabou não subindo para a Série A do futebol brasileiro. E esse ano está entre os favoritos ali por uma das 4 vagas. Agora, é claro, né, Giovanni? Eu espero que o Santos fisicamente tenha evoluído de um jogo para o outro, né? Porque o que vimos na última partida, Giovanni, foi um time até organizado taticamente. Acho que o Santos defensivamente funcionou muito bem, mas foi um Santos também pregado em campo na segunda etapa, Giovanni. Principalmente Pedrinho do lado direito. O Guilherme eu acho que já estava mais próximo daquele Guilherme do início da temporada. E um Furt pesado também. E Juliano se arrastando em campo, como tem sido aí costumeiro nas últimas partidas que o Juliano entrou em campo. Então, eu espero que o Santos tenha evoluído fisicamente de um jogo para o outro, viu, Giovanni Afonso? Olha, Marcão, eu acho que dentro de uma partida de futebol você tem 3 pilares, né? Você tem o pilar técnico, o pilar físico e o pilar mental. E, Marcão, sendo bem sincero para você, o pilar técnico, a gente não tem dúvida alguma que o Santos é melhor que o Mirassol. Eu não tenho dúvida alguma que o Santos é melhor do que qualquer das outras 19 equipes na Série B. A parte técnica eu fico tranquilo. Os jogadores do Santos têm mais qualidade do que qualquer outro elenco na competição. Claro, se a gente pegar no âmbito nacional, talvez o Santos não estaria tão bem assim numa Série A. Mas como disputa uma Série B, tecnicamente o Santos tem um bom elenco. Mas a questão são os outros 2 pilares, Marcão. O pilar mental, que em algumas partidas o Santos não entra com aquela mesma vontade. Veja, Marcão, o Santos entrou vibrante desde o primeiro minuto contra o Goiás. O que aconteceu? Curiosamente, o Santos venceu a sua partida. Isso não é segredo para ninguém. Se o Santos igualar pelo menos na vontade os seus adversários, o Santos vai vencer os jogos. Só que às vezes a gente fica com uma impressão que quando o Santos vai jogar fora de casa, não consegue imprimir essa pressão, imprimir esse ritmo. Não sei se os jogadores se sentem mais seguros na Vila Belmiro, se a viagem é muito cansativa, mas sempre que o Santos joga fora de casa, é nítido que não tem aquela mesma pressão. E aí entra o terceiro pilar, o pilar físico, Marcão. Apesar do Santos ser um grande clube, ser um dos 3 ou o maior clube do país, ali em questão de história, em questão ali de tradição, fisicamente o Santos tem igual ou pior aos outros clubes da Série B. É impressionante, Marcão. Na última partida contra o Goiás, eu vi algumas pessoas que foram na Vila Belmiro pela primeira vez na temporada acompanhar o Santos, que ficaram abismadas. Como que o Santos, logo aos 30 minutos do primeiro tempo, já estava puxando a perna ali num contra-ataque?
Como que isso acontece num clube do tamanho e da história do Santos Futebol Clube, jogando a Série B, em que o investimento é no mínimo o dobro do que qualquer outra equipe, Marcão? Então é fato. Eu repito, tecnicamente não tenho dúvida alguma que o Santos é melhor que o Mirassol. Agora, precisa entrar com, no mínimo, a mesma vontade que o seu adversário e, no mínimo, o mesmo físico que o seu adversário, o que a gente não está vendo ao longo da competição. Santos, nesse momento, é o sexto colocado, muito mais pela sua força técnica do que por esses outros dois pilares aí. Acho que o Santos chega como favorito, não tenho dúvida alguma, mas precisa mostrar futebol, mostrar parte psicológica e também parte física para poder sair vitorioso amanhã. Tá aí, é um jogo difícil amanhã, é um jogo complicado e o Santos precisa igualar na vontade, que aí tecnicamente o Santos é melhor do que o Mirassol. E essa é a nossa preocupação, time que treina muito pouco. O Pedrinho claramente estava mal fisicamente no último jogo, o Furt pesado, o Guilherme já mais próximo do ideal, o Juliano está se arrastando há algum tempo no Santos. Então, isso é falta de treino, isso é falta de trabalho, né? É um time que joga pouco, o presidente Marcelo Teixeira falou sobre isso, né? Que o Santos está se acostumando com esse calendário, mas precisa forçar a adaptação e treinar mais. Criar amistosos, criar alternativas para de fato esse time engrenar, jogar mais, né? É um time do Santos que muitas vezes peca na questão física e isso compromete a questão técnica e o resultado da partida. Olha, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Rod Santista. Um abraço para você, Rod, ligado no Varanda Futebol Debate, aqui no Com Tanta Folga, Marcão. Você está sonhando com essa comissão técnica? Estamos ferrados. O Reinaldo Salles, um abraço para você. João Barbosa Mendes Filho, o nosso João do Bar do João. Ele tá curtindo o Varanda Futebol Debate? É direto de Venceslau Brás, Paraná. Um grande abraço. Alô, João, um grande abraço. João, obrigado pela recepção de sempre no Bar do João, hein? O maior point ali da Vila Belmiro é o Bar do João. O cara chegou na Vila Belmiro, é Bar do João. Ah, meu amigo, não tem qual é, hein? Anderson Vieira, Marcão. O Felipe Camargo trouxe uma informação que a comissão técnica espera que no segundo turno o time vai estar voando. O problema é agora, né? Ou seja, na avaliação deles. Eu acho que o Santos não tem por que esperar o segundo turno. Eu não vi essa informação, mas eu tô confiando aí naquilo que você tá falando, meu amigo Varandeiro. Eu não vi essa informação, mas não faz sentido esperar um Santos melhor no segundo turno, né? Qual é a diferença? Se nós temos esse elenco montado desde o começo do ano, então já era para o Santos estar no ápice da sua condição física. Era para o Santos estar no ápice da sua condição física. E no segundo turno, eu só espero que o Santos não contrate jogadores fora de forma, sem condicionamento físico, porque aí nós teremos mais 45 dias, 60 dias para esses caras entrarem em forma. E aí compromete também o segundo turno, né? Porque, veja, o Santos contratou o Patrick, e o Patrick, até 15 dias atrás, o que se ouvia é que o Patrick estava fora de forma. Então, espero que o Santos contrate jogadores em forma. Contrate jogadores que venham para jogar, vistam a camisa e entrem em campo. Giovanni Afonso, e o Wesley Patati, hein? Perdendo muito espaço o seu Wesley Patati, viu, Marcão? Após aquela fatídica postagem da viagem de Londrina a Catanduva, em que muitos torcedores e a própria diretoria do Santos ficaram muito insatisfeitos, o Patati começou a cada vez perder mais espaço no elenco do Peixe. Na 10ª rodada contra o Operário, ele até foi a campo, quer dizer, na 9ª rodada contra o Novo Horizontino, que foi quando esse fato aconteceu, ele foi titular pela falta de opções do banco de reservas. O Santos só tinha um Pedrinho retornando de lesão, então teve que ir com Wesley Patati mesmo. Porém, depois disso, o jogador não foi nem relacionado para a partida contra o Operário, ele nem viajou para a Ponta Grossa
e na última quarta-feira ele foi relacionado no jogo na Vila Belmiro, porém nem entrou em campo, o que causa muita estranheza, pois o Patati recebeu a sua primeira sequência como titular. Da partida contra o Brusque até essa partida contra o Novo Horizontino, foram 4 jogos consecutivos como titular, onde ele marcou o seu primeiro gol na Vila Belmiro, na goleada sobre o Brusque. Porém, o Patati está perdendo cada vez mais espaço, inclusive nos treinamentos. No último sábado, foi possível ver, alguns torcedores perceberam o Wesley Patati treinando com alguns jogadores em separados. Estavam ali num grupo, ali separado do restante do elenco. Patati, Nonato, Casares, João Basso e Alfredo Morelos, o que não é condizente. O garoto de 21 anos, jovem, que estava recebendo oportunidades, mas aquela atitude nada agradou o Fábio Carilli, e agora o Patati vai ter que correr ali atrás do tempo para recuperar o espaço perdido. De fato, o Patati perdeu muita chance no elenco santista, Marcão. O Patati pode acabar ficando fora dos relacionados, Giovanni Afonso? Marcão, para essa partida não, por conta ali da questão que o Santos tem um elenco muito enxuto, né? Se você tira o Patati, ou você vai ter que trazer alguém da base, ou você vai ficar sem ninguém ali como opção de ataque. Então, pela falta de opções, o Patati deve ser relacionado, assim como foi na última quarta-feira. Mas olha, Marcão, se o Santos tivesse mais jogadores e já pudesse contratar, com certeza o Patati seria cortado. As informações é que o Carilli não gostou nada das atitudes do Patati. Tá aí, vai sobrar pro Wesley Patati, hein? Da mesma forma que sobrou pro Diógenes em 2023, agora o escolhido é o Wesley Patati, né? Enquanto isso, o Patrick tá voando, o nosso Serginho, 2 anos maravilhosos, tá voando, o nosso menino Sandri, né? A nossa revelação da base, o Alisson, continuam voando nesse elenco do Santos Futebol Clube. Que maravilha, hein? Olha, MV, grande abraço pra você. Marcão, por que ele não pune o Juliano ou o Gil? Aí não, hein? Aí não. Aliás, informação que eu tenho é que Juliano e Gil foram dos que mais ficaram revoltados com a logística. Só que aí a culpa é do Patati, né? Só que aí a culpa é do Patati. Porque ninguém vai bater de frente com o Gil. Ou alguém vai bater de frente com o Gil? Alguém vai bater de frente com o Juliano? Ninguém, né? Ninguém. E esses dois foram aqueles jogadores que mais revoltados ficaram com a logística para aquela partida contra o Botafogo e depois contra o Novo Horizontino. Porque todo o problema aconteceu porque o Santos decidiu não voltar para a Baixada. Os jogadores queriam ter voltado. Eles não gostaram nada de Londrina ir para Catanduva e de Catanduva ir para Novo Horizonte, né? O hotel não era bom, não gostaram do hotel. Ih, mamãe! E a decisão foi do Marcelo Teixeira. Eu disse aqui, né? O Marcelo Teixeira, que é muito supersticioso, ele quis fazer algo parecido com o que Luxemburgo fazia nos anos 2000. O Luxemburgo adorava emendar um jogo pro outro, né? O Luxemburgo normalmente não voltava para a Baixada, ele emendava, ele aproveitava um jogo pro outro para ficar com o elenco junto. Então o Marcelo Teixeira quis fazer algo parecido com o que fazia Luxemburgo, supersticioso. Eu sempre digo aqui, se o Marcelo puder repetir tudo que ele fez em 2002, ele vai fazer. O horário que ele tomava café, o horário que ele chegava na Vila Belmiro, o lugar que ele sentava na Vila Belmiro. O Marcelo é supersticioso. Se ele puder repetir tudo, ele vai repetir. E ele quis fazer algo ali parecido com os anos 2000, 2004 ali, quando o Luxemburgo era treinador do Santos. E aí não caiu bem. Não caiu bem. Entende? Esse foi o grande ponto. Só que o Patati foi lá e falou. Falou publicamente isso. E aí colocaram nas redes sociais. Meu amigo, sobrou pro Wesley Patati. Espero que o Carilli contorne isso muito bem. E o Patati volte a ter oportunidades. Carilli que não está mais ameaçado, pelo menos é o que diz Marcelo Teixeira, Giovanni Afonso. Exatamente, Marcão. Na verdade, o que diz é que ele nunca esteve ameaçado, né, Marcão? Mas a gente sabe que isso não é verdade. De fato, se o Santos tivesse perdido a partida contra o Goiás na última quarta-feira, tanto Carilli como Alexandre Galo seriam
demitidos do Santos Futebol Clube, porém o Santos venceu, de certa forma até convenceu, fez uma boa atuação contra uma das grandes equipes da competição e agora deu uma acalmada ali. Fábio Carille está mantido no cargo pelo menos até o final de 2024, Marcão. Veja, o Carille tem mais um ano de contrato, tem 2024 e também 2025, mas o Santos não descartaria uma mudança de treinador no final da temporada. O que a gente recebe de informação é que o Carille deve ser mantido até o final da Série B ali, claro, se vier outra sequência desastrosa de derrotas, isso pode ser repensado, mas a ideia é que o Carille seja mantido até o final da Série B e ali em novembro, em dezembro, quando a competição acabar e dependendo dos resultados, o seu trabalho seria reavaliado e aí o Santos ia tomar a decisão se mantém Carille para uma eventual disputa de Série A ou se já vai atrás de um novo treinador visando a próxima temporada, Marcão. E o Cuca balança lá no Atlético Paranaense, aliás, o Cuca deu uma de Cuca, né? O Cuca deu uma de Cuca, porque o Cuca, vamos falar claramente aqui, sem rodeios, o Cuca tem um parafuso a menos. O Cuca tem um parafuso a menos. Vamos falar sem rodeios. O Cuca, que é bom treinador, que claramente tem muita facilidade para ajustar times. Eu não sou fã do trabalho do Cuca, não sou fã, mas eu confesso que ele é um bom treinador. Acho que os resultados da carreira do Cuca demonstram isso. E o Cuca já tá arrumando pra cabeça lá no Atlético Paranaense, né, Giovanni Afonso? E tem muito torcedor já pedindo o Cuca no Santos Futebol Clube. Só que o Cuca pode estar indo para o Cruzeiro e aí tá arrumando uma situação toda lá no Atlético Paranaense. A gente já viu o Cuca fazer isso 2 vezes no Santos Futebol Clube, né, Giovanni? O que fica de familiar doente do Cuca quando ele tá treinando o Santos é uma barbaridade. Melhora depois de um mês, mas que fica doente familiar do Cuca quando ele tá trabalhando o Santos é uma barbaridade. E com o Cuca no mercado, será que o Carille tem uma sombra de respeito, Giovanni Afonso? Olha, Marcão, é de se avaliar, né? Mas primeiro comentar essa situação curiosa do Cuca, Marcão. Olha, o disco não muda, né? É impressionante o Cuca. Eu, particularmente, eu acho ele um baita treinador, assim, na beira do campo. Mas acho que esse extracampo dele, ele é muito confuso, ele enjoa muito fácil dos trabalhos dele. Eu acho que essa é a palavra certa. Veja, o Cuca, qual foi o trabalho do Cuca em que ele ficou mais de 1 ano em algum clube? Eu, particularmente, de cabeça, não consigo lembrar de nenhum. Talvez no Atlético. Talvez no Atlético, talvez naquele Palmeiras na primeira passagem, mas são pouquíssimos os trabalhos que o Cuca fica mais de 1 ano, Marcão. E essas desculpas dele, né? Eu lembro que no Santos, ali em 2018, na sua segunda passagem, porém na primeira, nesses últimos tempos aí, ele falou que estava com problemas familiares, que não tinha cabeça para treinar nenhuma equipe, porém meses depois assumiu São Paulo em 2019. Então, assim, Marcão, é um treinador muito confuso, tá todo enrolado lá no Atlético Paranaense e comunicou no vestiário que não ia permanecer mais no Furacão, apesar do Atlético estar bem na Série A, Marcão, tá ali, acho que na 4ª colocação, vem de 3 empates seguidos, porém ainda tá bem, ainda tá no páreo ali, porém o Cuca comunicou que não vai ficar mais. E aí alguns boatos começaram a surgir de que ele estaria negociando há algumas semanas com o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro e o próprio Cuca negaram essa informação, mas, Marcão, ela não ia surgir no nada, né? Então, de fato, o Cuca pode ir para o Cruzeiro, estar livre, leve e solto no mercado. E olha, Marcão, não sei se ele aceitaria vir para o Santos Futebol Clube, mas se ele falasse para mim escolher entre Cuca e Fábio Carille, quem é mais treinador na beira do campo, eu não tenho dúvida alguma, eu acho que o Cuca é um baita treinador. Eu acho que o Cuca é mais treinador que o Carille, eu concordo contigo. Eu particularmente, eu optaria por um outro treinador numa saída de Fábio Carille. Não seria o Cuca também, mas o Cuca é mais treinador que o Fábio Carille, isso eu concordo. O que joga contra o Cuca é a cabecinha dele, né? É um treinador problemático, essa é a grande verdade. Onde o Cuca está, tem confusão. Veja que ele já comunicou os jogadores que não fica. Aí hoje a diretoria do Atlético vai se reunir com o Cuca. Já vazou a informação. Algo muito parecido com o que vimos no Cuca treinando o Santos Futebol Clube. 1 mês depois, o Cuca estava no São Paulo. Então, é um treinador que particularmente não me agrada a postura. Eu acho um treinador também pobre taticamente. Eu acho ele melhor um pouco do que o Carille, é fato. Acho que o Cuca é melhor do que o Carille, pouca coisa melhor, mas é melhor, mas não traria.
Não traria, né? Eu sei que vai começar todo esse burburinho caso o Cuca fique sem clube a partir de hoje. A reunião deve ser hoje e tudo indica, pelo que nós temos de informação, que ele não ficará, porque ele já avisou os jogadores que não fica. E a diretoria, membros da diretoria que queriam que o Cuca ficasse, ficaram pé da vida após a entrevista dele ontem, né? E com o que aconteceu nos vestiários. Então, no Atlético Paranaense, onde existe uma gestão muito dura, muito firme, isso não é aceito. Então o Cuca não deve ficar no Atlético. E aí, claro, ele no mercado vão surgir muitas especulações. Mas volto a dizer, não é um treinador que me agrada também. Não é um treinador que me agrada. Eu acho que é um problema. É uma bomba relógio muito grande. O senhor Cuca